Oi, boa tarde. Então, nesse vídeo, eu vim aqui para falar sobre duas coisas principais. Bem, primeiro, que eu pretendo, na verdade, eu já estou fazendo, mas ainda não terminou nem a primeira parte, temporada no caso. Eu tava pretendendo fazer um remake de Legend Hunter, porque a história original é muito rápida, é muito acelerada. Tipo, não tem nem uma explicaçãozinha. Realmente, eu não sou nem um pouquinho bom nesse troço de escrever. Mas, eu tava a fim de fazer essa nova versão para ser um pouquinho mais detalhado. Um pouquinho mais detalhado sobre os personagens. E um pouquinho mais detalhado sobre a história. Sobre a história. Não vai ser lá essas coisas, mas vai ser... provavelmente vai ser melhor do que o primeiro. Aí eu tô fazendo a história com mais calma. E não tão rápido quando eu fazia antes. Tá, e essa é a primeira parte do que eu quero falar hoje. Já a segunda parte é sobre a cosmologia de Legend. Falando sobre a cosmologia, a antiga série de Legend Hunter, ela não vai se tornar não canônica. Ela ainda vai ser canônica, mas ela vai ser de um outro universo. E esse novo remake vai ser de um outro universo. Então, a versão antiga não vai se tornar não canônica. Ela ainda vai ser canônica, mas ela vai se passar em outro universo. Daí tudo bem, claro, né? E bem, e agora eu quero falar sobre a cosmologia de Legend. E bem, vamos lá. Bem, primeiro, para nós entendermos melhor sobre a cosmologia de Legend, eu preciso falar sobre o Godverso. O Godverso seria uma coisa que engloba tudo de Legend Hunter. Seria todo o verso de Legend Hunter englobado. Esse seria o Godverso. O Godverso, podemos dizer, é um sistema infinito, que ao mesmo tempo que é infinito, também transcende o infinito. Ele representa o infinito absoluto, e ele é infinito, mas ele, ao mesmo tempo que é infinito, ele transcende o próprio infinito. Então ele é infinito mais. É claro que isso não faz nenhum sentido, mas ele está além do sentido. Além disso, o Godverso quando eu falar do Godverso, tô falando de tudo, tá? Envolvendo Legend Hunter, né? Todos os versos. O Godverso é indestrutível, como eu já falei, é impossível de ser destruído ou afetado. E para nós entendermos melhor, vamos lá. O Godverso transcende e está acima de todas as pilhas narrativas existentes. Ele transcende infinitamente as pilhas narrativas. E o que seriam as pilhas narrativas? As pilhas narrativas seriam... eu não vou saber explicar. Mas caso vocês queiram, vocês podem pesquisar. E é só ir em algum vídeo aí que explique sobre pilhas narrativas. Eu indico o Viralcast, porque ele tem um vídeo que explica direitinho as pilhas narrativas. Só espere um pouquinho. Então, foi mal aí pela pausa. É porque minha mãe tava me chamando ali. Então, continuando. Mas, resumindo, as pilhas narrativas seriam, como eu posso dizer, universos narrativos empilhados um em cima do outro. E essas pilhas narrativas empilhadas um em cima do outro são, como podemos dizer, níveis narrativos. E quanto mais e a pilha e os seres que estão na pilha narrativa superior veem os seres
que estão nas pilhas narrativas inferiores como seres ficcionais. Por exemplo, existe pilha narrativa A e B. A pilha narrativa A é superior à pilha narrativa B. E por conta disso, a pilha narrativa B é vista como mera ficção pela pilha narrativa A. Então seres da pilha narrativa A podem manipular e afetar os seres da pilha narrativa B como bem quiserem, do mesmo jeito que algum escritor interfere na sua história, né? Modifica a sua história e cria a sua história. E aqui, o Godverso, ele transcende todas essas pilhas narrativas. Ele está além de todas as pilhas narrativas existentes, estando acima da própria ficção e estando em uma camada extremamente superior a todo o resto. Mas dentro do Godverso também existem essas infinitas pilhas narrativas. As pilhas narrativas do Godverso são infinitas, totalmente infinitas. E em cada uma delas existem seres próprios. E esses seres enxergam as pilhas narrativas abaixo como mera ficção. E quanto maior essa pilha narrativa, mais poderoso você é, mais superior também. Enfim, dentro do Godverso existem várias árvores diferentes que representam alguma coisa, como a Yggdrasil, que é a árvore do mundo da mitologia nórdica. É uma árvore infinita e indestrutível que possui infinitas pilhas narrativas empilhadas e que possui vários infinitos universos e multiversos. E existem um número incalculável desses versos, ou desses tipos de árvore. É como posso dizer, uma espécie de árvore. Essa espécie, que eu ainda não dei um nome, são árvores indestrutíveis que meio que sustentam a criação, entre muitas aspas. Essas árvores sustentam toda a criação. Essas árvores, todas, em geral, são indestrutíveis, possuem pilhas narrativas infinitas em toda a sua existência. A árvore, em toda a sua existência, possui pilhas narrativas infinitas, universos e multiversos infinitos, sendo completamente superior. E dessas árvores, em outra parte também existem as bolhas narrativas. Essas bolhas narrativas são bolhas indestrutíveis que possuem infinitas pilhas narrativas que também transcendem infinitas pilhas narrativas. Dentro dela existem infinitos multiversos, infinitos universos e infinitas pilhas narrativas. E essas bolhas são indestrutíveis. Por transcender infinitas pilhas narrativas, para você conseguir destruir essas bolhas, você também tem que transcender infinitas pilhas narrativas. E, como eu já disse, em cada pilha narrativa possui um ser lá que vê os seres da pilha narrativa inferior como mera ficção. Existe por exemplo, eu não sei dizer, uma espécie de uma coisa chamado Prime. Esse Prime é o berço de nascimento de vários deuses. Esse Prime também transcende infinitas pilhas narrativas. E ele é responsável por... Ele não é uma entidade, mas eu chamo ele de ele porque não tem como descrever o Prime. Simplesmente você pode descrever da maneira que você quiser, porque é indescritível para humanos. Então, desse Prime saiu vários deuses e divindades cósmicas que muito poderosas, que transcendem várias pilhas narrativas, mas esses deuses, dependendo do seu poder, podem estar em uma pilha narrativa inferior ou superior. Ao mesmo tempo que ele pode dar luz a seres, deuses extremamente poderosos que transcendem infinitas pilhas narrativas, incalculáveis pilhas narrativas, ele pode dar luz a deuses que bem menores, que estão na mesma pilha narrativa,
que estão em pilhas narrativas muito inferiores, mas ainda assim são muito poderosos. Existem várias entidades, um número incalculável, mas existem várias delas. E uma delas é a Grande Serpente. A Grande Serpente transcende um número incontável de pilhas narrativas e é capaz de devorar qualquer coisa. Ela devora narrativas e devora apenas por prazer. Ela devora várias narrativas e é indestrutível, não podemos dizer assim. É óbvio que todos esses seres são estupidamente poderosos, né? E falando em seres e deuses, existem os deuses que podemos dizer, digamos, que podemos dizer, regem coisas do próprio universo, como por exemplo o Deus do tempo, da vida, entre muitas outras. Mas existe um chamado Deus da Morte. A morte no Godverso é aquela clássica morte com capuz preto, uma foice. E ela é responsável por matar os seres. A morte que nós normalmente conhecemos e associamos, não é morte de verdade, e sim apenas um avatar de um ser superior que transcende, que está além de basicamente todas as pilhas nativas. Não, ele não transcende todas as pilhas nativas, mas ele transcende um número incalculável. Ele transcende as pilhas nativas de um tal jeito que, se eu falasse o número de pilhas nativas que ele transcende, eu passaria toda a minha vida falando o número de pilhas nativas que ele transcende. Porque o nome do número é tão grande que eu passaria toda a minha vida falando aqui e mesmo assim ainda não conseguiria terminar. Então, esse Deus Morte é extremamente poderoso por causa disso. E ele vê todas as pilhas nativas abaixo dele como mera ficção. Mas ele criou esse avatar dele para ele apareceu. Existe esse avatar dele que é responsável por matar os seres e ser a clássica morte. Apesar de ser um mero avatar, ele também transcende todas as várias pilhas narrativas e também é estupidamente poderoso, possuindo a invencibilidade absoluta, que é um baita poder, né? Extremamente poderoso. E também, como eu já disse, transcende várias pilhas narrativas. E se eu com certeza vou esquecer de falar algumas coisas aqui, mas se eu esquecer, eu faço outro vídeo falando sobre mais do verso da cosmologia de Legend. E até a próxima.